Bom, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Como assim desejarem nesse momento. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo estral de ovinos e caprinos, né? Que também são ruminantes, então a gente vai notar que as peculiaridades, como já então discutido do ciclo estral das vacas, são muitas, né? São realmente pouquíssimos detalhes aí que os diferem, reprodutivamente falando. Então a gente vai falar um pouquinho da fisiologia particulares quando houverem, em relação às outras espécies. Bom, de modo geral, uma característica que difere esses animais dos grandes ruminantes é a influência do fotoperíodo, né? Sendo que tanto cabras quanto ovelhas, na sua grande maioria das raças, né, da genética que aqui é utilizada, são poliéstricas estacionais, ou seja, são dependentes daqueles dias em que a incidência de luz é menor, né? Então, dos dias curtos do ano, que coincide com as estações de outono e inverno. Bom, um detalhe importante é que no nosso país, né, quando algumas das raças grandes produtoras de lã, por exemplo, né, ou as grandes produtoras de leite dentro dos caprinos foram trazidas, a variação climática no Brasil ela é muito grande. Quando essas raças foram trazidas dos países, principalmente, né, dos países europeus, aqui elas encontraram uma condição climática bastante diferente, né? E não necessariamente aqui as estações elas são tão marcadas, né? O inverno, ele não é um inverno tão incidente, né? Então, quanto nos países europeus. Então, pode variar a apresentação das características climáticas nas nossas estações, né? Então, o inverno nem sempre ele é caracterizado apenas por dias de baixa incidência luminosa. Tem momentos, tem dias em que a gente tem sim uma alta incidência luminosa. Então, isso fez com que muitas dessas espécies modificassem, né? Muito embora já fossem fisiologicamente conhecidas como fotoperíodo dependentes, elas modificaram as suas características, né? Porque o ambiente, na verdade, somado à genotípica, né, ao genótipo, é que determina o fenótipo, é o que vai ser apresentado pelo indivíduo. Então, pessoal, aqui é possível, né, muito possível a gente encontrar em cabanhas, né, em grandes cabanhas, animais que já não são mais tão influenciados por essa questão do fotoperíodo, nessas categorias, né, ovinos e caprinos. Então, ainda é possível que muitas espécies, aí tem algumas espécies que foram sendo cruzadas, a raça santinês, por exemplo, né, que é um cruzamento industrial, foi sendo, na verdade é uma composição, né, uma raça que foi sendo elaborada ao longo dos anos, e hoje é uma raça totalmente adaptada às nossas condições, tanto climáticas quanto a questão parasitária, enfim. É uma raça que tem muito pouco essa questão do fotoperíodo, né? Então, ela normalmente, é comum você ver rebanhos de raça santinês, de ovinos de raça santinês que ficam o ano todo. É possível, então, que esses animais se reproduzam o ano todo, certo? Então, o melhoramento genético focado, né, tudo que eu já falei, em raças mais adaptadas ao clima de cada local, contribuiu para que muitas dessas raças não sejam mais influenciadas pelo fotoperíodo. Bom, pessoal, mas ainda assim, quais são os fatores, né, as variáveis que interferem na estação reprodutiva? O que pode alterar, né, a ciclicidade desses animais? Além do fotoperíodo que já foi falado, características genéticas. Algumas raças elas apresentam aí ainda estação reprodutiva estacional, né? Ainda existe um momento fixo em que o ciclo ele é comum, né? O ciclo reprodutivo é normal. E também, pessoal, a nutrição. Isso aqui a gente já deve ter repetido em alguns outros, já deve ter falado isso, né? A gente está repetindo em alguns outros momentos nas nossas aulas. Mas o fator nutricional, ele não só afeta ovinos e caprinos, como todas as outras espécies, né? Muitas vezes ali a gente observa que a gente tem animais com idade na qual eles já estariam aptos a estarem púberes, né? Independente da espécie. E muitas vezes a gente não observa ciclicidade nos rebanhos. E isso muitas vezes está relacionado com baixo aporte nutricional, né? Então, quando a gente estuda a reprodução, quando a gente inicia, né, o estudo sobre reprodução,
a gente sempre escuta falar que a reprodução ela está localizada num tripé, né? Então aqui, ó, a gente precisa ter sanidade, né? Nossa, vocês me desculpem aqui a letra, mas aqui esse mouse, sanidade. Aí depois a gente precisa ter nutrição, vou parar por aqui para não ficar pior. E por último, esse animal vai ou não se reproduzir, certo? Então a nutrição com certeza, nunca vai deixar de ser um fator que altera aqui a ciclicidade, né? Os ciclos reprodutivos ou a estação reprodutiva dos animais. Bom, a gente ainda vai ter uma outra aula dessa daqui, uma aulinha curta, né? Em que a gente vai falar sobre mecanismos, né, que desencadeiam a puberdade, mas nesse momento eu quero apresentar para vocês alguns dos que influenciam o início da puberdade em ovinos e caprinos. Então, nutrição, um deles, com certeza. Genética, existem raças mais ou raças menos precoces. O ambiente em que esse animal se encontra, né? O nível de estressores que eu tenho num determinado ambiente pode inibir a comunicação hipotalâmica e hipofisária e esse animal demora um pouco mais a entrar em puberdade, ciclicidade. A época em que esse animal vai nascer, a gente vai ver isso mais adiante, né? Se é um animal que é influenciado pelo fotoperíodo, né? E ele nasce numa época de fotoperíodo positivo, aqui no caso para ovinos e caprinos, e ele vai entrar em puberdade com 6 a 9 meses de idade, muito potencialmente, ele vai entrar em puberdade mais cedo, né? Caso contrário, não, se ele nasce numa época em que o início da puberdade não coincide, né, com uma época de fotoperíodo positivo para ovinos, ele vai atrasar o seu início à puberdade. E a mesma coisa serve para as cabras, né? Elas são um pouco mais precoces que as ovelhas, como vocês estão vendo aqui, são mais precoces, mas vai ser influenciada também pela época de nascimento, né? Então, todos esses fatores, pessoal, é o que determina quando será o momento, interagem entre si, né? E para determinar qual que vai ser o momento em que cada indivíduo vai iniciar a sua vida reprodutiva. Bom, então, mais uma vez aqui na nossa definição básica de ciclo estral, para relembrar, o ciclo estral é um conjunto de eventos que ocorre entre dois estros, né? Então, entre dois cios, eu tenho eventos que em conjunto nós chamamos de ciclo estral. Bom, até que essas fêmeas, né, de ovinos e caprinos, atinjam a puberdade, não é possível identificar cabras e nem ovelhas cio. Então, sinais de cio, que são muito característicos, nós já comentamos os mesmos em outras espécies, né? A gente não consegue observar esses sinais antes da puberdade. E isso é coincidente com a característica de pré-puberdade de outras espécies em que já vimos em aulas, né? Então, é igual, é comum entre todas as espécies. Como nós já mencionamos, pessoal, a hipótese mais assertiva é de que em um momento, né, influenciado pelos fatores que já citamos ali no slide anterior, a insensibilização do hipotálamo, ou seja, essa imparcialidade do hipotálamo com relação ao estrógeno produzido pelos folículos no ovário, ela termine, né? Termina. E aí ocorre então a primeira ovulação, certo? Então, a partir desse momento, nós teremos um animal público. Aqui, ó, mais uma vez, o corretor me trollando ali atrás, o atinjam saiu com G, enquanto ele deveria ser com J. Mas vamos lá, prosseguimos. Bom, pessoal, vamos então separar aqui os indivíduos, vamos começar a falar de cabra, certo? Vamos falar das cabras. A duração do ciclo estral da cabra, como a gente já viu lá atrás, é de uma média de 21 dias, 18 a 22. E a ovulação nesses animais, ela é espontânea, ela não necessariamente, ela não precisa ser induzida por um macho ou qualquer outro tipo de estímulo hormonal, certo? E normalmente nesses animais é comum que haja múltiplas ovulações, como a gente viu lá nos suínos, né, nas porcas e marrãs.
E aí, pessoal, como é que funciona? Eu fiz aqui um balanço do que seria as interações hormonais nesses animais, né, na cabra. Então, aqui 21 dias. A gente tem aqui nessa linha pontilhada aqui a progesterona, as concentrações de progesterona. Aqui a gente tem a concentração de FSH e LH, certo? E o mecanismo é muito similar, né? É muito semelhante ao que acontece nas demais. Então, aqui eu tenho um estro, aqui eu tenho outro estro, certo? Aí, aqui eu tenho proestro, PE. Aqui eu tenho o metaestro, M. E aqui eu tenho o diestro, certo? E aqui de novo, proestro e estro, certo? O proestro, pessoal, costuma ter uma duração na cabra de aproximadamente 24 horas. E as características são muito similares às que a gente já viu nos outros animais. A fêmea se mostra agitada, porém não se deixa montar ainda. Quando a gente vai para o estro, que tem uma duração na cabra de aproximadamente 36 horas, a gente observa, né, que nesse momento acontece um pico de estradiol e que faz com que haja feedback positivo no hipotálamo, ocorrendo então o pico de LH. Esse pico de LH ocorre em torno de 3 horas após o pico de estradiol, após o cio, né? E a ovulação 20 horas após o pico, certo? Então, a gente tem um intervalo entre o cio e a ovulação de 23, 24 horas, muito similar ao que acontece lá na vaca, por exemplo. Nessa fase, a fêmea se deixa montar pelo macho, assim como nas outras espécies, e é o momento em que deve ser praticada a cobrição ou manejo artificial através de IA, certo? Natural ou a IA. Bom, quais são as características, né, de modo geral? O animal fica inquieto, apresenta vocalização, assim como na égua, micção extremamente frequente, batem lateralmente a cauda, muito mais do que de costume, né? A cabra diminui a produção de leite, diminui o consumo alimentar, a vulva fica hiperêmica, eliminação de tampão muco-aquoso, aquele mesmo tampão muco-aquoso que a gente observou nas outras espécies, e forte comportamento de busca pelo macho, querendo estar o tempo todo junto a ele. Com relação ao metaestro, pessoal, o que acontece? Tem início quando a fêmea começa a recusar o macho. Então, quando a fêmea não está mais aceitando a monta, a gente pode dizer que nós podemos dizer, né, que chegamos na fase de metaestro. Então, ocorre a ovulação e consequente formação do corpo hemorrágico, né? Dura de 12 a 36 horas após o cio. E ocorre um aumento do estradiol nesse momento devido à formação do folículo dominante. Uma vez que ocorre a ovulação, né, já tem ocorrido a ovulação há algumas horas, a formação do corpo lúteo já proporcionou que houvesse agora ali uma estrutura funcional, então eu tenho maior concentração de progesterona, né, que eu não coloquei aqui. A duração desse período é de 16 dias, muito similar ao que acontece lá na vaca. E se não houver fecundação, como nós já dissemos, esse corpo lúteo sofre o que a gente chama de luteólise, né? Através da prostaglandina F2-alfa, que é secretada pelo endométrio. Sei que não está bonito essas escritas, mas é só para conseguir ilustrar melhor. E o ciclo, então, recomeça. Tudo começa novamente. Bom, e agora, vamos falar um pouquinho do ciclo estral das ovelhas, né? Que não é muito distante da realidade que a gente já viu para cabra, para égua, para suínos e para bovinos, né? Mas ele tem uma duração um pouquinho menor, né? Então, o ciclo estral de ovelhas costuma durar aí numa média de 17 dias, entre 14 e 19 dias. A ovulação também é espontânea e também é um animal que apresenta múltiplas ovulações. Aí uma coisa importante que é legal a gente compartilhar a gemelaridade, né, dentro da produção de ovinos e caprinos, né, da ovina e caprinocultura, ela é muito desejável. Vocês já devem ter ouvido isso nas aulas de zootecnia, quando vocês tiveram.
Então, pessoal, porque a habilidade materna, né, das matrizes, ela é bastante marcante, né? E mesmo que aconteça, né, no nascimento de dois ou mais terneirinhos, né, carneirinhos ou cabritinhos, é, são animais que são de fácil manejo. Então, é comum a gente encontrar nessas cabanhas centros de manejo de cabritinhos, né, ou carneirinhos que foram rejeitados pelas mães. Né? Não é difícil, tem lá mamadeira coletiva, são animais que têm uma boa taxa de sobrevivência, né? Quando em regime de amamentação artificial. Então é muito desejado, é muito mais interessante que eu tenha mais do que uma prole numa gestação. Né? A gente consegue aumentar com certeza a produtividade e a lucratividade por conseguinte. E, inclusive, pessoal, há alguns anos, lá em 2009, 2010, existiram alguns estudos bastante relevantes no Brasil, em que os pesquisadores eles conseguiram isolar. Então, se eu não me engano, foi a equipe do Dr. Eduardo, da Embrapa Senargem, em Brasília, eles conseguiram isolar o gene que determina duplas ou mais ovulações em ovinos, né? E aí eles conseguiram descobrir qual é esse gene para conseguir replicar essa genética, né, de forma que a maioria dos rebanhos comerciais apresentassem essa característica e com isso aumentassem a sua produção. Então, para vocês verem como que é interessante, quando a gente conhece a fisiologia básica, a gente começa a explorar a base molecular do que acontece, né, dos eventos que ocorrem, para a gente usá-la em nosso favor, né, usá-la em favor da produção de alimentos, enfim. E a ovulação também ocorre de forma espontânea, né, não precisa estimular. Bom, pessoal, como no caso da porca, por exemplo, que a gente viu lá atrás, né? Agora, pessoal, esse daqui, né, é o ciclo estral de uma ovelha. Né? Então, 17 dias, a gente tem aqui 3 ondas foliculares, naquele mesmo esquema que a gente já viu lá atrás. Por isso que eu falo que até o final do semestre a gente vai ter isso decorado. Né? Então, eu tenho aqui um intervalo entre os cios, entre os estros, né? Aí eu tenho aqui 17 dias, se a gente dividir por 3, a gente tem aí uma duração de 4 a 5 dias, né, de cada onda folicular. Né? Então, tem emergência de uma nova onda folicular, como eu tinha altos níveis de progesterona aqui, porque eu estava na fase luteal, como está marcado aqui, esses folículos regridem, entram em atresia, há estímulo, então, para início de uma nova fase de emergência folicular, de recrutamento folicular, uma nova onda folicular. Mais uma vez, ainda tem altos níveis de progesterona, esses folículos regridem. A terceira onda, após a regressão do corpo lúteo através da luteólise, termina em um folículo dominante que chega à ovulação, certo? Como a gente já viu nas outras espécies. Bom, a fase de pró-estro, né, essa fase que antecede o estro, também nessa espécie tem uma duração aí de 24 horas, né? A fêmea se mostra também agitada, porém não se deixa ser montada. Na fase de estro, a gente tem uma duração aí para ovelhas adultas de cerca de 35 horas, e naquelas ovelhas mais jovens, né, as ovelhas pré-púberes que estão iniciando a puberdade, a gente tem uma duração inferior de 25 horas. Ovelhas que são produtoras de lã, elas apresentam uma característica de estro mais longa do que aquelas que produzem carne, por exemplo. Essa é uma característica relacionada à raça, né? A ovulação ocorre cerca de 14 horas após o pico de LH e normalmente ovula no final do cio, né? Quando termina o estro, já na sequência ocorre a ovulação. 24 horas, o estro acontece, né? 24 horas normalmente após a regressão completa do corpo lúteo. Quando termina a progesterona é que consegue ser observados os sinais de cio. Quais que são as características externas, né, que nos permitem identificar essa fase aqui? É relativamente pouco visível nessa espécie, nas ovelhas, né? E quando a gente não tem um carneiro próximo dessas ovelhas, é praticamente ausente, a gente não consegue identificar visualmente uma ovelha em cio. Contudo, a vulva ela vai também estar edemaciada e perêmica e também haverá a eliminação de um tampão mucoso num dado momento do estro.
o animal também apresenta forte comportamento de busca pelo macho, permanecendo sempre junto ao mesmo. A fase subsequente, então, pessoal, é a fase de metaestro, já seguida de diestro, né? Nessa espécie a gente acaba juntando essas duas fases, né? Elas não conseguem ser tão distintas como nas outras espécies. O período de duração aqui do corpo hemorrágico acaba sendo fundido já ao corpo lúteo funcional do diestro e tem uma duração então de 14 dias, as duas juntas, né? A detecção, né, desse animal em estro, como que ela pode ser feita, né? Já que existe uma dificuldade para identificar ovelhas em estro sem ausência do macho. A utilização de um rufião, não sei se vocês já aprenderam isso nas aulas de clínica cirúrgica, né? Então a gente prepara um animal que tem que ter libido, então é um animal que tem seus testículos mantidos, entretanto a gente faz um desvio do pênis para que não seja possível a cópula, certo? Então, quando a gente quer trabalhar, por exemplo, com uma monta assistida, quando a gente quer usar carneiros conhecidos para determinados sublotes de fêmeas, né, para determinadas fêmeas dentro de um lote. Então a gente trabalha com rufião, ou a gente queira trabalhar com inseminação, por exemplo. Então normalmente o rufião ele é mestiço, né? Porque o mestiço tem maior libido do que aqueles que são puros, e a gente tem que estar observando atentamente esse cio, né? Então existem algumas fazendas que fazem esse tipo de manejo de detecção de cio para inseminação, né, artificial com sêmen fresco. E nessas fazendas o regime de detecção de estro é bem rígido. Eu já pude participar uma vez, né, durante a minha vida acadêmica, na época de estágio. E a gente fazia uma observação de cio de 24 horas. Então tinha um revezamento, né, cada um era responsável por um determinado período do dia. E ficava-se 24 horas observando esses animais, os animais que iam entrar em cio. E aí, o que pode ser feito também, né? Na ausência de um rufião, existem algumas recomendações para se colocar um avental, né? Encobrindo ali o pênis, né? A região de prepúcio e pênis, para que não ocorra a cobrição antes da hora. Nunca testei essa hipótese, né? Eu sei que tem algumas pessoas que usam, mas não sei se é tão eficiente quanto a de rufião. Acredito que não, né? Porque o animal às vezes pode subir, né? Se enroscar em alguma parte da cerca, mas isso é uma recomendação que está nos livros didáticos, enfim. E a cobrição, pessoal, deve ser, mais uma vez, né, realizada sempre um pouco antes da ovulação e a gente já sabe os motivos, né? Então, a viabilidade do ócito é bem inferior à viabilidade do espermatozoide, então é sempre ideal que o ovócito espere pelo espermatozoide e nunca o contrário. Então, pessoal, quais são as características que são mais marcantes com relação ao momento da cópula nesses animais, né? Então, o reflexo de Fleming, né, que é aquele reflexo bem marcante em que há o dobramento, né, caudal, né, do lábio superior e posterior. Então, isso para facilitar e para fazer uma abertura a mais ali nas narinas, né, e possibilitar a percepção dos feromônios. Né, o animal dá um pulo com as patas traseiras, com as duas patas traseiras, esse movimento chamado de escato, né, na sequência da ejaculação, assim que ele ejacula, ele faz isso. A ejaculação dessas espécies, ela se dá num único jato, né? E, pessoal, uma característica bastante peculiar com relação aos bodes, né, aos caprinos, é a presença da glândula do chifre, ou aquela de Schitzel, como vocês preferirem chamar. Elas são responsáveis por aquele odor característico deles. E aquele odor é que tem uma finalidade específica de atrair as fêmeas que estão no cio, né? E é por isso que, né, em determinados momentos, né, essas fêmeas são mantidas em lotes longe dos bodes, né, para que esse odor ele não passe para elas, principalmente quando elas estão produzindo o leite. Já na condição de anestro, né, que a gente já comentou, que é comum nesses animais, até por serem conhecidos como fotoperíodo dependentes, né, a gente observa aí que esse período, normalmente, naqueles anéis que são afetados pelo fotoperíodo, ele se dá após o parto da primavera até o outono, né, quando o ciclo então se reinicia. Durante o puerpério, né, que a gente chama de anestro fisiológico, né, assim que o animal pare, ele precisa de um período para que o útero involua, né, para que restabeleçam seus estoques de hormônios e a gente recomece o ciclo estral. Então, existe um período aí considerado como
de anesto fisiológico. O anesto lactacional, muitas vezes o animal durante a lactação, né, por uma influência negativa da mamada aí, ele demora a restabelecer, né, e isso muitas vezes coincide, né, com o período do puerpério também, a restabelecer a ciclicidade. E o anesto gestacional, né, que é o período que a vaca não vai ovular novamente, não vai vir em a vaca, a ovelha e a cabra, né, não vai vir em cio, porque ela já está gestante. Bom, quanto às estratégias de manejo reprodutivo, né, utilizadas nas atividades suíno e de ovino e caprinocultura, a manipulação de cio né, uma realidade. A fêmea pode ser induzida em cio, né, quando elas não estão ciclando, né, existem maneiras de a gente induzir ciclicidade nas fêmeas. Existem vantagens várias associadas a elas, né, uma delas é a produção do leite durante todo o ano, a antecipação da estação de monta, né, e a programação da época de partos, que isso é importante até quando a gente pensa na puberdade das borregas, né, que vão nascer. Facilidade de manejo, venda de cabritos e cordeiros, que a gente já falou sobre isso, de idade contemporânea, né, facilita a nossa comercialização. Essa sincronização é recomendado que a gente faça em todas as fêmeas, né, que entrem em cio durante a fase de reprodução, na estação reprodutiva. E de que formas a gente pode sincronizar? Utilizando-se do famoso efeito macho, né, que é aquela estratégia de separação do macho, né, do macho e as fêmeas, evitando então contato visual, auditivo e olfativo por 30 dias, e após esse período o reencontro dos mesmos, né? O sinal de éstro, ele é resultado de aumento na concentração de LH em ambos os sexos, né? Tanto no macho quanto na fêmea, e estimulado então pelo estimulado pelo convívio social, né? Nas fêmeas ocorre a antecipação do cio e nos machos aumenta a testosterona, aumenta a performance, né? E a produção de feromônios. Ainda pode ser útil, né, o efeito macho, para antecipar a puberdade em cordeiras, em borregas, né, em cordeiras. Então, você consegue antecipar o cio após o anesto lactacional também. E, com isso, antecipar também a estação de monta. Bom, uma outra forma de sincronizar é utilizando-se do efeito fêmea, né, onde fêmeas no cio estimulam a produção de testosterona pelos machos, né? Com isso, auxilia o poder do macho sobre as demais fêmeas que ainda não estão no cio. A fêmea acaba sendo, então, nesse caso, uma facilitadora de convívio social. E os protocolos hormonais, que quando a gente for tratar de IATF, né, a gente vai falar um pouquinho deles também, que é a sincronização do cio, em que a gente usa estrategicamente análogos ou sintéticos de hormônios naturais que já interagem no ciclo estral. Bom, sobre ciclo estral de ovinos e caprinos era isso que nós tínhamos para tratar. Bons estudos e até a próxima.